pessoal às vezes acha que eu tenho oficina e eu não como bola. Eu como muita, aprendo com os meus erros, aprendo com os erros dos outros, mas às vezes a gente demora uns 3 anos para perceber onde estava o problema. Quero compartilhar essa história aqui que eu acho ela fantástica. Esse daqui é um dos meus maiores xodós, a Bandit, nem sei que ano que é, 2001, né, Bianca? 2001, último modelo da primeira geração. Agora com 17 mil quilômetros, rodei 1.000 em 3 anos, estou andando bastante com ela, para falar a verdade. Quando eu comprei essa moto, a pessoa que me vendeu, ela tinha comprado a moto para revenda e a moto tinha ficado parada há um bom tempo. E ele alegou que ele tinha feito 3 coisas, e que com certeza fez. Uma limpeza de carburador, porque uma moto que ficou parada há alguns anos não ia funcionar, trocou as velas, trocou o óleo, 4 na verdade, e trocou os pneus. Os pneus são visíveis, as velas são visíveis, a limpeza de carburador eu desmontei, avaliei, tinha sido feito algum tipo de intervenção ali. Tem um vídeo no canal mostrando tudo que eu precisei fazer. E de qualquer forma, quando a moto chegou aqui, a primeira coisa que eu fiz, o papelzinho da troca de óleo estava com uma data de 1 semana antes de eu ter comprado a moto, o óleo realmente estava novo, então não me preocupei com essa questão. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi a limpeza do carburador, e não, nem apareceu no vídeo, mas eu fiz questão de tirar as velas e olhar. E eu fiquei surpreso, as velas também tinham sido trocadas, e estavam com as famosas velas Iridium, e eu fiquei muito feliz, falei, bom, vou economizar uma boa grana de velas. Não mexi nas velas, voltei do jeito que estava, fiz a limpeza do carburador, vocês acompanham isso no canal no YouTube em detalhes, e a moto ficou muito boa, muito diferente. Bom, e a partir daí eu rodei esses 1.000 quilômetros em 3 anos, uma quilometragem absurda, rodei muito com a moto, e todo final de semana, independente de eu rodar ou não, eu dava uma partida na moto. E as características dela sempre as mesmas. O afogador completamente puxado, dificuldade, demorava, o motor de arranque virava umas 10 voltas o motor, ou mais, até ele resolver funcionar, precisava esquentar, falhava bastante. Depois que você saía com a moto, ela esquentava e ficava uma maravilha, ficava um foguetinho. Passava às vezes 15, 20 dias que eu não ligava a moto, eu ia ligar, funcionavam só 3 cilindros. Eu falava, nossa, sujou o carburador, essa gasolina, aquela conversa de sempre que a gente ouve, que a gasolina de hoje não presta, que não sei o que. Essa daqui até hoje só bebeu Octa Pro e Shell Racing. Então ela não pode se queixar muito da comida que eu dou para ela. Tá? Mas mesmo assim começou essas falhas chatas e elas tinham uma coisa em comum. Às vezes eu andava e falava, é uma sujeira que está no carburador. O que eu fazia? Eu dava uma esticada em segunda, uma esticada em terceira, e de repente o motor ficava bom, voltava a funcionar o cilindro. Eu falava, olha, a sujeira que estava no carburador saiu. E tudo bem, curtia o passeio, bum, voltava para casa. Outro final de semana, tudo bem, um mês seguinte acontecia a mesma coisa. E assim foi, até o dia que eu liguei ela um mês atrás, 2 cilindros funcionando e 2 não funcionando, não parava ligada, parecia uma Harley. Tá? Não tinha força nenhuma, parece que quando ela perde um cilindro a potência cai pela metade, fica um lixo. E, pô, às vezes você tem pouco tempo para curtir a moto, você fala, pô, vou curtir 1 hora, meia hora no domingo de manhã, já frustra tua diversão, né? Aí eu fiquei de saco cheio, falei, não, vou desmontar esse carburador, vou limpar de novo, 3 anos é muito tempo, que não sei o quê. E não tem imagem, infelizmente, mas foi inacreditável. Quando eu desmontei os carburadores, eles estavam mais limpos do que quando eu montei. Tá? E o efeito disso é o efeito basicamente da Octa Pro, que é a gasolina premium não estou fazendo propaganda de nada, tá? Gasolina premium da Ipiranga, a minha preferida, tá? Eu já testei muita coisa carburada, a Podium, a Octa Pro e a Shell Racing. A Octa Pro talvez seja só mais uma simpatia em relação à Shell Racing do que realmente uma diferença entre elas. Mas entre a Podium eu acho que elas são superiores sim. Tá? Pelo menos na minha experiência de motorista, tá bom? Eu fiquei mais frustrado quando eu desmontei e vi o carburador perfeitamente limpo do que se ele tivesse todo sujo, cheio de gosma, cheio daquele pó branco. Não me conformei. Montei o carburador, aí o que eu tive que fazer, e esse eu acho que é o pulo do gato, que é o erro que você não pode se permitir cometer e acreditar numa informação.
eu conferi, quando eu tirei as velas, eu conferi no manual qual era a vela indicada e qual era o grau térmico da vela. Tá? E a gente estava com essa vela aqui que eu estou mostrando para vocês. E o manual, ele recomendava, ele dava alternativas de velas. Tá? Ele dava alternativas de vela, uma vela com grau térmico mais quente, significa que a ponta do eletrodo ela tem uma condução mais, vamos dizer, mais isolada de calor do corpo da vela, porque a queima ideal é feita numa temperatura francamente alta, eu não sei se é exatamente 600, 700 graus, alguma coisa assim. Então se é um motor que esquenta muito, você precisa de uma vela com grau térmico mais frio, um motor que esquenta menos, o grau térmico mais quente, para manter a ponta do eletrodo sempre na temperatura ideal. Independente de ser uma Ferrari ou um Fusca, a ponta do eletrodo tem que estar sempre numa determinada temperatura. A tecnologia das velas evoluiu muito, mas mesmo assim você tem vários graus térmicos. E aí o que eu fiz? Fui numa loja, consultei na internet e a primeira vela que aparece como a indicada para esse modelo na internet, não no manual, é a vela que eles consideram alternativa caso você tenha problema de carbonização, que é essa daqui, a CR8EK, tá bom? E eu estava usando essa vela aqui, ó, que seria a vela no grau térmico padrão, a CR9EX, que é a vela NGK Iridium. Então se vocês observarem, o eletrodo da vela, ele tem bastante depósitos ali de combustível, talvez que não tenha queimado direito, fuligem, óleo, tá? Porque provavelmente o motor nunca trabalhou na temperatura ideal. A ponta do eletrodo normalmente sempre trabalhou mais fria do que deveria. Comprei 4 velas dessa daqui que não foram baratas também, paguei 250 pau, pouca coisa mais barata do que a Iridium, e o resultado foi extraordinário, tá? O resultado foi extraordinário. Ó, ela tá gelada. Pode mostrar aqui, Bianca. Tá gelada, tá? Não liguei, manobrei ela de lá pra cá. Vou acionar o afogador aqui. A Bianca, mostra aqui pertinho, por favor. Ó, vou acionar o afogador. E agora, a gente deve estar aqui com uns 16 graus de temperatura. Pega de primeira, funciona logo de cara. Resultado prático da troca das velas para um grau térmico um ponto mais baixo, que provavelmente é o grau térmico ideal para o combustível que a gente tem hoje, mas principalmente para o uso que eu faço. Talvez o grau térmico 9 seja para pessoa que vai pegar a estrada, enrolar o cabo e ficar 2, 3 horas acelerando sem parar. Outro detalhe, você precisa considerar que existem diversas qualidades de gasolina e a montadora, o fabricante, ele precisa considerar uma margem de tolerância em qualquer componente de qualquer veículo, considerando o pior cenário. Então sempre que você melhora a qualidade de alguma coisa, você pode diminuir essa margem. Então com um combustível de qualidade, uma vela que teoricamente seria um grau térmico muito quente, que poderia gerar uma detonação, é o que vai funcionar da forma ideal. Tá bom? Basicamente, para você perceber, um grau térmico mais frio do que o ideal, você tem exatamente o sintoma que eu tinha, dificuldade na partida, marcha lenta e progressão, o motor sempre vai deixar a desejar na questão de funcionamento uniforme, em média e alta rotação vai funcionar numa boa, tá bom? Grau térmico quente demais pode gerar uma batida de pino em situação de alta carga, situação de alta temperatura. Tá bom? Isso basicamente vai depender da tua experiência. Primeiro, seguir o manual do fabricante, não sai trocando grau térmico igual um louco, que você não vai em lugar nenhum, tá bom? A regra é a seguinte, o grau térmico mais quente possível, desde que você não tenha detonação. Se você começar a colocar velas com grau térmico mais frio,
desnecessariamente, você vai desperdiçar combustível, vai lavar o cilindro com combustível que você não queimou quando você estiver em baixa rotação, e não é isso que você deseja. No meu brinquedo em particular, o efeito foi, você dá partida, funciona muito mais rápido, você sai com ela, apesar dela estar fria, ela já se comporta como se tivesse aquecida com a outra vela, demorava 5, 10 minutos para ela se comportar de uma forma tão arisca, tá? Agora, se eu sair daqui depois de 1, 2 minutos funcionando, sem enrolar o cabo, mas ela já vai responder sem hesitação, sem falha, mas o que mais me impressionou, eu precisei baixar o batente da marcha lenta dos carburadores, porque a marcha lenta subiu 500 RPM, com um detalhe, com a moto quente, tá bom? Então, vale a pena, se você está tendo uma dificuldade parecida com a minha, um problema parecido com esse, reconsiderar se o grau térmico do teu motor está correto, tá joia? Bom, queria compartilhar essa, é uma comida de bola, né? Porque eu poderia ter ficado atento ao sintoma mais do que a qualquer outra coisa antes, tá bom? A falha da moto com a vela com o grau térmico mais frio foi como a ponta do eletrodo estava numa temperatura abaixo do ideal, vai gerando o acúmulo de fuligem, depósitos, óleo, aditivo de gasolina, vai juntando tudo ali até que cria uma camada isolante que a vela começa a falhar. Quando eu saía com a moto e o motor esquentava, a vela voltava a funcionar. Então eu achava que era bendita sujeirinha no carburador, tá bom? Muito obrigado por acompanharem nosso trabalho, por confiarem no nosso trabalho, sigam as nossas redes sociais e até a próxima dica.